Moses Luziku 18. As estrelas cairão dos céus. Olá, eu sou Moses Luziku. Eu conheci o Senhor no ano de 1984. Uma noite, eu estava descansando e deitado na calçada em meu complexo. Então, de repente, senti uma força me dominando. Eu fiquei impressionado com essa força. Eu me senti em êxtase. Foi assim que fui chamado. Foi assim que recebi o Senhor. E enquanto eu estava em êxtase, encontrei-me na nuvem. Foi lá que vi o Senhor Jesus Cristo pela primeira vez. Jesus me mostrou o planeta Terra. O lugar em que estávamos estava muito longe da Terra. Jesus disse: "Esta é a tarefa que estou lhe dando. Olhe para o planeta Terra e divida-o por 3. Essa será a porção de pessoas que me conhecerão através de seu ministério." Jesus disse: "Vocês estarão entre as pessoas que eu usarei como instrumentos para provocar o arrebatamento da igreja. Vocês são servos do fim dos tempos. Eu os usarei no campo da revelação, e vocês terão um ministério profético. Este é meu chamado e minha vocação." Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Quando você está de frente para Ele, seus olhos transmitem a você sua unção. Sua compreensão é renovada e você está conectado ao sobrenatural, à medida que sua compreensão é iluminada. Sua presença é divina. Você sabe que é Ele. Não existe tal coisa como dúvida quando você está na frente de Jesus. Mas infelizmente, a pessoa que me apresentou a Jesus tinha desviado. Esperamos e oramos para que ele volte a Cristo. Amados, a Bíblia diz em Mateus 24 e 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Quando Jesus estava na terra, ele disse que nós veríamos os sinais do Filho nos céus, e ele nos deu 3 sinais: o sol será escurecido e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24 e 29. Em Atos 2 e 20, a Bíblia diz que a lua será transformada em sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. Atos 2 e 20. Amado, o sol, a lua e as estrelas sobre as quais Jesus estava falando aqui são emblemas proféticos, embora sejam corpos luminosos ou celestes no céu. Um dia, José sonhou que o sol, a lua e as estrelas estavam se curvando diante dele. A Bíblia diz: "E ele sonhou ainda outro sonho, e disse isto a seus irmãos: Eis, eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas obedeceram a mim." Gênesis 37, 9. Então Jacó lhe disse: "Filho, você quer que eu, seu pai e sua mãe Raquel e todos os seus irmãos nos curvemos diante de você?" Gênesis 37, 10. Amado, o sinal do retorno do Filho de Deus pode ser encontrado profeticamente na casa de Jacó. O sol no sonho de José estava se referindo a Jacó, que é o patriarca, antes do retorno do Senhor. O Senhor de todos os crentes olhará e dependerá do patriarca da igreja, que é o ministério dos 5. Estes 5 ministérios de dobra são o patriarca da nova aliança e da igreja. Eles são os dispensadores da palavra de Deus. A Bíblia diz que o sol ou o patriarca não dará luz e que o sol será escurecido. No entanto, Davi diz: "Sua palavra é uma lâmpada para os meus pés, uma luz no meu caminho." Salmos 119, 105. A palavra de Deus é a luz profética. Nós concluímos que antes da vinda do Filho do Homem, os patriarcas dispensadores da palavra não ensinarão mais a palavra. Como resultado, haverá escuridão. É óbvio e podemos atestar que o sol não está mais dando sua luz nos dias de hoje. É óbvio e evidente hoje que o sol não está dando sua luz. A palavra bíblica e profética não é mais pregada. É misturado e substituído por ideias humanas. O sol, que é o ministério quíntuplo estabelecido por Cristo para ensinar a palavra e para dar luz, está falhando em dispensar a palavra bíblica e profética. Amados, pela graça de Deus, fui transportado no segundo céu pelo arcanjo Miguel, para participar de uma reunião animada por Lúcifer, que durou 4 meses. Nesta reunião,
Lúcifer perguntou aos participantes. O que podemos fazer para conquistar a humanidade? Então Lúcifer disse: O núcleo da humanidade é a igreja. Por isso, vamos neutralizar a igreja para conquistar toda a humanidade. Ele continuou: A palavra do outro. Jesus diz: eu divago. Na verdade, o diabo não cita o nome de Jesus. Ele se refere a Jesus como outro. A simples menção do nome de Jesus fará com que ele desmorone. Então o diabo disse: A palavra do outro diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, faremos todo o possível para impedir que a palavra que é chamada luz seja proclamada em todo o mundo. Lúcifer disse: Como oposto da luz à escuridão, e como seu próprio livro me chama de príncipe das trevas, haverá trevas na igreja porque a palavra que é luz não será proclamada. Vamos substituí-la por espetáculos e vaidades. Como consequência, conquistarei a igreja que se tornará minha propriedade. Como resultado, toda a humanidade será minha. Devemos tentar responder a pergunta: como o trono de Satanás acabou sendo erguido na igreja de Jesus Cristo? É quando a palavra profética e bíblica de Deus não é mais proclamada, e quando a escuridão substitui a luz da palavra profética. Como consequência, a trevas e o trono do diabo se estabelece na igreja, e é ele quem faz as leis nas igrejas hoje. Quando a palavra bíblica e profética não é pregada, Deus não está lá, mas o trono de Satanás é estabelecido. A ausência da palavra de Deus é o sinal da vinda do Filho de Deus. A queda das estrelas, que é o nosso tema hoje, é uma consequência do fato de que o Sol, que é o quíntuplo ministério, está falhando em brilhar ou dispensar a palavra. E a primeira repercussão do Sol que não brilhará, será a Lua representada por Raquel, a esposa de Jacó, a imagem da igreja de Jesus Cristo. A Lua se transformará em sangue. O fracasso em dispensar a palavra pelo ministério quíntuplo afetará primeiramente a igreja que é profeticamente a lua que se transformará em sangue. Como a Bíblia diz, veio aos seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deram-lhe poder para se tornarem filhos de Deus, sim, para os que creiam em seu nome. Os filhos nascidos não do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus. João 1. 11 a 13. Amados, os filhos de Deus não nascem do sangue, mas a Bíblia diz que a lua que é a igreja, se transformará em sangue, que é a imagem da carne e do materialismo. A mensagem profética é clara. Aqueles que não nasceram de carne e osso, cairão do céu para a aspiração material, da aspiração celestial para a motivação terrena. A transformação da lua em sangue é declínio ou a queda da igreja para o materialismo. O sangue é prefigurativo da carne. A igreja se transformará em um organismo humanitário. No entanto, a Bíblia diz: carne e sangue não entrarão no reino de Deus. Coríntios 15:50. Na verdade, a igreja se tornou um lugar onde você pode apertar um botão mágico para conseguir dinheiro, emergir socialmente e financeiramente. Mas a Bíblia nos diz que a igreja é a noiva do Espírito de Cristo, e quem se apegou ao Senhor se torna um espírito com Ele, e como o Senhor é espírito, sua igreja ou sua noiva também é espiritual. O problema da igreja é que o sol não está dando sua luz. Como resultado, a igreja está focada na vida atual e temporária. Amado, este escurecimento da igreja que estamos testemunhando hoje é um som da trombeta, e um aviso para aqueles que são advertidos ou que são prudentes. Este é um sinal da vinda do Filho do Homem que está prestes a aparecer. Isso explica porque nossos retiros, nossos jejuns e orações, nossas motivações são todas sobre sucesso e prosperidade. É claramente óbvio que a lua já se transformou em sangue, mas a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. O sol é responsável por esta situação, quer dizer, o ministério quíntuplo é responsável por esta crise. Então, qual é o remédio para essa crise espiritual provocada pelo homem? Em Mateus 24:45, Jesus perguntou: quem, então, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou de sua casa, para dar aos outros sua comida no devido tempo? Primeiramente, notamos que a Bíblia diz: o mestre o colocou no comando de sua casa.
A igreja é a casa de Jesus, não dos pastores ou da propriedade de qualquer homem. Notamos que a Bíblia enfatiza o fato de que o servo fiel deve dar aos outros sua comida no momento apropriado. Agora, qual é a comida no tempo adequado? A questão é, que horas são agora? Nós estamos vivendo nos últimos dias, portanto, a comida que deve ser entregue à igreja tem que corresponder aos tempos que estamos vivendo agora. Para entender o tempo que estamos vivendo agora, vamos revisar o estudo do tempo. Brevemente em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e jantarei com ele, e ele comigo. O Senhor, que é o mestre do tempo e das circunstâncias, diz aqui que, no caso de alguém se abrir para ele, ele entrará e ele jantará com ele. Você tem que se perguntar quando é o jantar? Está absolutamente claro que estamos lidando com o entardecer. Amado, você não pode tomar café da manhã na noite. Você precisa jantar. Muitos servos infiéis hoje estão servindo café da manhã em vez de jantar. Amados, vocês devem certificar-se de que estão sendo servidos à noite, porque estamos à noite, nos dias e na noite da história humana. Vamos voltar para a errância de Israel no deserto e analisar os tipos e sombras da comida que eles estavam comendo. No deserto, os filhos de Israel estavam comendo maná pela manhã e à noite eles comiam codornizes, que é uma ave migratória. Migração significa deixar um território por outro para sempre. A codorna é uma ave migratória que se move de um lugar para outro, não para voltar. Quando é inverno, a codorna se moveu e somos chamados a comer codornas à noite porque estamos nos movendo da terra para a Nova Jerusalém. Se verificarmos a linha do tempo, é claro que de Adão até Abraão, são 2000 anos, de Abraão até o nascimento de Cristo, são 2000 anos, e do nascimento de Cristo até o ano 2000, é um total de 6000 anos. Isso significa que estamos no sábado, o 7º milênio. Chegamos ao final da história humana. A Bíblia diz, ore para que sua fuga não aconteça no inverno ou no sábado, mas já estamos no sábado. Você deve entender, desde o ano 2000, estamos vivendo em tempo suplementar. O Senhor Jesus está batendo na porta para o jantar. Nós devemos comer codornas, como esta comida está relacionada com a hora da noite. Nesta comida, há a noção de uma jornada ou migração da terra para o céu. Devemos comer a comida que nos permitirá migrar da terra para as eras eternas. Amado, no deserto durante o dia, havia uma coluna de nuvem e à noite havia uma coluna de fogo. Êxodo 13:21. A coluna de nuvem é a imagem da bênção, porque as nuvens fazem a chuva cair e, quando há chuva, a agricultura floresce. O pilar da nuvem é o velho pacto. Estava prestes a chover e abençoar. Mas como estamos à noite, nós estamos debaixo do pilar de fogo. Portanto, estamos no tempo de transformação e purificação através do fogo, porque o propósito do fogo é a purificação, embora dói e é doloroso, mas nos dá a natureza divina, como nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus disse a Abrão para sair, e ele disse: agora olhe para os céus e conte as estrelas, se você puder contá-las. E ele lhe disse: assim serão os teus descendentes. Gênesis 15:5. Desde o seu nascimento e seu ministério, Jesus introduziu uma nova dispensação através das estrelas. Em seu nascimento, sua estrela foi vista pelos astrólogos que lhe trouxeram presentes. A Bíblia diz que aqueles que têm discernimento brilharão intensamente como o brilho da extensão do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, como as estrelas para todo sempre. Daniel 12:3. É claro que a posteridade de Abraão é identificada como estrelas e em Cristo, somos a posteridade de Abraão. Como está escrito, então será sua posteridade, estrelas. Aqueles que ensinam justiça são chamados de descendentes ou estrelas de Abraão, e eles brilharão. A queda das estrelas é sobre o declínio da posteridade de Abraão, que abandonou sua aspiração celestial por necessidades terrenas e temporais. Eles devem ensinar a justiça, como está escrito: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão adicionadas a você. Mateus 6:33. Os filhos de Abrão abandonaram as aspirações celestes e estão motivados a buscar bens terrenos,
Mas a Bíblia diz que Abrão estava ansioso pela cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Como resultado, as igrejas que estão pregando a busca da riqueza material e terrena e o sucesso, estão cheias de estrelas caídas, mas as igrejas preparando os crentes para o céu, elas são as que brilham como as estrelas, embora sejam muito menos. Qualquer que porventura violar um destes mandamentos, e ensinar os homens assim, ele será chamado menor no reino dos céus, mas aquele que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. A evidência de que as estrelas caíram é que nenhuma delas está buscando primeiro o reino. No entanto, a Bíblia diz: busque primeiro o reino e o restante será adicionado a você. A posteridade de Abrão está buscando coisas que deveriam ser acrescentadas a elas, em vez de buscar o reino de Deus. A questão que somos obrigados a perguntar é: você está buscando primeiro o reino ou as coisas que deveriam ser adicionadas a você? A Bíblia diz que as estrelas cairão. Nos tempos atuais, muitos crentes caíram devido ao engano dos pregadores da prosperidade e dos pregadores da hipergraça. A Bíblia diz em Apocalipse 12:4, e a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A cauda significa um ataque furtivo à vítima, invisível e súbito. É o trabalho de engano em trevas que se introduziu na igreja para fazer com que muitos crentes se pusessem em risco, e afugentassem sua salvação e caíssem da graça e da fé. Como resultado do escurecimento do sol, o ministério quintupla pervertendo o evangelho, a lua se transformando em sangue, a igreja se tornando carnal e materialista, as estrelas, os crentes voltando seus olhos das coisas justas e celestiais para as coisas carnais e terrenas.